Vamos conversar com o gerente da operadora Libreloto Tour, o Luiz Eurico Libreloto, falar sobre a nova temporada de passeios de barco do Cisne Branco no Vale do Taquari. Bom dia, seja muito bem-vindo. E a gente comentava aqui em off, né, que quando chega por aqui pelo nosso estúdio tem boas notícias, tem convite especial para os nossos ouvintes. Seja bem-vindo. Bom dia, Rita. Bom dia, Sander. Bom dia. Né? Bom estar aqui na Rádio Independente de novo, né? Porque vocês são os impulsores, né, da divulgação dentro do Vale do Taquari. Isso é muito importante, né? E é prazeroso estar aqui trazendo boas novas, né? Principalmente o Cisne, que foi um sucesso na edição da Expo Vale, que pessoas ficaram de fora, não conseguiram ingressos, e motivo de viagem ou motivo de não conseguir um horário específico, né? E aí, então, estamos trazendo essa segunda edição aí do Cisne Branco para Páscoa. Algo que já tinha sido meio levantado, comentado, e aí passou um pouquinho esse período de antes-carnaval, né? Para poder, então, lançar o Cisne oficialmente nas águas do Rio Taquari, né? Agora está confirmado, já tem datas, já tem valores, já tem roteiros também. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso, Libreloto, para as pessoas se programarem, né? Para saber como elas podem adquirir o ingresso, de que forma que elas podem participar e, de repente, escolher o tipo de passeio, porque tem os mais curtos, tem os mais longos, tem aqueles que têm a refeição. Então é bem interessante, né? Esse ano a sistemática vai ser um pouquinho diferente do que a gente teve na Expo Vale, com muita demanda, né? Muitos horários. E dessa vez ficou um pouco mais enxuto, até mesmo pelos dias, né? Então, e digo assim, que foi na quinta-feira, acho que a Independente lançou, o Alício, né, já lançou aí na rádio, e nós já temos 400 ingressos comercializados. Uau! Uau. Então, para vocês verem como a mídia tem a sua importância, né? Então, assim, ó, quando eu vi, o Alício até colocou o meu número de telefone, que depois as pessoas estavam me perguntando, né, sobre o Cisne Branco, eu disse... Aí eu fui ver a reportagem. Aí descobriu por quê. Aí descobri por quê, né? Aí disse, Alice, troca lá, porque não vai dar certo. Troca esse número aí. Mas já temos 400 ingressos vendidos, assim, dentro dos horários, né? Então, o foco mesmo é o lado Taquari, tá? O lado do Rio Taquari, do lado lajeado. Por que lajeado? Há um tempo atrás nós tivemos aqui, né, numa entrevista, juntamente com o secretário de Turismo e Desenvolvimento de Lajeado, falando sobre o roteiro. Né? E a gente comentou que o Cisne seria uma dessas demandas. E então ele está vindo por causa dessa demanda também. E dia 8/4 seria um pré-lançamento do roteiro de Lajeado também. Então, mas vamos focar no barco e depois a gente explana um pouquinho mais sobre isso. Mas o barco está dentro do projeto do turismo de Lajeado. Nós vamos ter o passeio dia 7, 8 e 9 em Lajeado. Esses são os que vão situar no Rio Taquari. Nós vamos ter passeio às 9 da manhã, tá? Nós vamos ter o passeio das 15 da tarde, e aí nós vamos ter os passeios às 17h30, 18 horas, dependendo muito do dia. Seria um happy hour, assim, Isso, seria o passeio happy hour. Isso aí. E temos aí do das 11h30, que é com os dois almoços. É o almoço de Sexta-feira Santa e o almoço de Páscoa no domingo. E que está dando uma adesão muito forte. O de Páscoa? O Sexta-feira Santa. Que é algo diferente, né? Uma programação totalmente diferente do que tem. Diferente, o cardápio vai ser 2h30 de passeio, então a gente vai fazer o sentido para baixo do rio, né? Vai chegar perto da barragem, então vai subir então essas 2h30, conseguimos fazer esse trajeto. E aí o cardápio também, voltado toda para Sexta-feira Santa, né? Com peixe, risoto de camarão, né, empanado. Então, a gastronomia vai ser voltada toda, né, salada com atum. Então, assim, o próprio cardápio está chamando a atenção das pessoas. Então, os dois passeios que estão mais procurados hoje são com os almoços, né? Então, tanto de domingo, né, que a gente vai envolver um cardápio especial, fugindo aquele do peixe, mas vai ter o peixe junto, mas vai ter o filé mignon com molho de madeira. Então vai ter uma salada com frutas, uma coisa diferenciada. Então, assim, esses seriam os dois passeios com almoço. Então vai ser 2 passeios somente com almoço. Diferente da outra edição que nós tivemos 4 passeios com almoço. Tanto que a gente está com 2 dias a menos com o barco aqui também. Mas os passeios em Lajeado, então, 7, 8 e 9. É Sexta-feira Santa, sábado e o domingo de Páscoa. Isso, sábado de Aleluia. Sábado de Aleluia. Tu lembra do sábado de Aleluia? Então tu aprontou muito. Olha aqui, ó, mas eu tenho aqui dia 6 de abril também.
que o Alice tinha colocado nessa matéria, que Isso. vai Porto Alegre, Taquari e Taquari Lajeado. Confere? Isso, confere. Então, assim, por que nós colocamos esse? Porque ano passado o pessoal perguntava, mas não tem como vir de Porto Alegre para Lajeado ou Lajeado a Taquari? Lembro que faziam 32 anos que o barco não vinha, ninguém sabia como é que estavam as condições da carta naval de Porto Alegre a Lajeado. Então, quando ele veio em novembro, foi feita uma nova carta naval. E com essa nova carta naval, a gente tem horário estimado, saída de Porto Alegre, chegando em Taquari, de Taquari, chegando em Lajeado, e sabemos as condições com que dá para navegar. Então, a questão foi por questão de segurança que não veio passageiro de Porto Alegre para Lajeado. E agora a gente perdeu esse medo, a gente tem como fazer uma navegação segura. Né? A gente não quer só trazer um barco para estar aqui, a gente quer que as pessoas curtam esse momento, né? E não passe um medo dentro de um barco, vai afundar, bateu, não bateu, né? Sem condições assim. Não, agora não, a gente sabe como é que é o nosso Rio Taquari, como estava depois de 32 anos, e o que a gente pode colocar de carga de pessoas e o que a gente pode aproveitar com o turista nesse momento. Quanto tempo é essa viagem em Porto Alegre-Taquari? Porto Alegre a Taquari, ele vai sair às 7h30 da manhã. Tá? Ele vai chegar em torno das 14 horas da tarde, entre 13h30 e 14 horas. Isso vai depender do volume d'água, correnteza, mais uma média de 6 horas de viagem. Tá? Então a gente quebrou esse passeio. Mas, Luiz, eu quero Porto Alegre Lajeado, dá para fazer? Dá, não tem problema. Mas você vai ficar 12 horas dentro de um barco. Lembrando que é um barco, ele não é um cruzeiro, não tem cama, não tem rede, não tem nada disso, né? Tem um local tem que querer sentar. aproveitar a paisagem mesmo. A paisagem, né? Então, vai chegar um momento, né? A gente vê que aqui não muda muito, mas é a paisagem mesmo, né? É curtir saindo do Lago Guaíba, entrando os canais de Jacuí, subindo então para o Taquari. Então, essa parte aí é muito bonita, né? Tanto que o próprio César Branco fez um vídeo retratando isso aí, matando a saudade, que eles mesmos não tinham mais esses arquivos. Né? Imagina, 33 anos atrás, o meio de gravar, o meio de tudo era mais limitado do que hoje. Então a gente tem... E o mesmo roteiro vai ser feito na volta também, porque o barco tem que vir para a região e tem que voltar. Então, dia 10. Na quinta-feira santa, dia 6 de abril, vem. E no dia 10, que é na segunda-feira pós-Páscoa, aí volta para Taquari ou para Porto Alegre. Isso. A paradinha em Taquari a gente vai fazer para um pit stop e tudo mais que é necessário, né? Então, e aí depois de Taquari, embarca às 15 horas no dia 6 e chega aqui em torno de 20 horas no período da noite. Imagina a orla de Lajeado toda iluminada, assim como o lado de Estrela, né? Que tem lá os silos todo pintado. Né? O pessoal chegando, né, nesse horário da tarde, né, pegando o pôr do sol já lá na curva, a curva de cruzeiro, né? Então, vai ser muito bacana. Então, é uma experiência diferente que a gente está trazendo também. Então, a gente vai ter, Porto Alegre a Taquari, Taquari a Lajeado. Ou Porto Alegre a Lajeado direto, né? Então, nem desce em Taquari. Isso Luiz no dia Libreloto. 6. Vamos falar, então, gerente da operadora Libreloto Tour, vamos falar de valores e de como as pessoas podem fazer a busca. Então, dá o contato aí, o número que é para a pessoa ligar, se tem rede social também, questão de diferenças aí, porque quando inclui a alimentação, certamente o preço sobe também. Sim, com certeza, né? Os passeios tradicionais a gente tentou manter no mesmo valor do ano passado, R$ 40,30, que são os do período da manhã e os 2 da tarde, né? E aí tem o happy hour. O happy hour, ele está R$ 60,50 a criança. Esse aí tem música ao vivo e tem um drink junto de comemoração. Mas o passeio tradicional, aquele de 1 horinha, que vai ocorrer às 9 da manhã e às 15 da tarde, no sábado ele vai ser um pouco diferenciado. Como a gente não tem almoço, a gente voltou ele todo para passeio. Ou seja, para não vincular, tem que fazer o almoço sábado. Não, então a gente vinculou almoço sexta-feira santa e domingo. E no sábado só para passeio. Só passeio. Porque isso foi uma necessidade que a gente viu, a demanda, né? O pessoal queria mais horários de passeio com menos alimentação, com menos happy hour. Então o sábado vai voltar com 3 passeios de 1 hora para o pessoal poder aproveitar essa questão. Então os passeios de 1 hora é 40 o adulto e 30 a criança. Os de almoço 124, né, com a navegação de 2 horas e 30 minutos e 88 a criança. O happy hour está 60 e 50 a criança. Né? Então, esses são os passeios dentro da orla do Rio Taquari.
Esses passeios, por exemplo, Porto Alegre e Taquari, eles têm algum transporte que leva as pessoas daqui a Porto Alegre para depois virem a Taquari? Como é que tem essa logística aí? Sim. Ou a pessoa precisa se organizar aí com Não, com nós já caronas? colocamos dentro do pacote. Se você embarcar em Porto Alegre, vai ter um transporte que vai te levar de volta para Porto Alegre. Ou para, no caso, Taquari, né? No caso, pega em Taquari e devolve em Porto Alegre. Ou se tiver até Lajeado, Faz vai te parte devolver. do pacote Faz já. parte do pacote. No caso, eu quero sair daqui, né, de Lajeado ou de Taquari e descer até Porto Alegre. Lá vai ter um transporte esperando para trazer o pessoal de volta. Né? Então é grande dúvida, Rita. Essa tua pergunta aí foi essencial, porque é dúvida. Mas vou ir de barco? Vou ir e vou voltar de barco? Não. Você vai fazer um trajeto pela água e o outro você vai fazer no rodoviário. Né? Então, e o pessoal diz, eu vou ir e vou voltar no mesmo dia. Né? Não tem como, porque ele vem no dia 6 e retorna dia 10. Né? E aí ele vai ficar enlajado aqui. Então, não tem como. Né? Então, é aproveitar a subida e a descida, como o Sander falou. Né? Então, isso é importantíssimo. Conversamos aqui há algum tempo também, Libreloto. Vamos aproveitar essa entrevista para atualizar a questão do roteiro turístico de Lajeado, né? Falamos aqui na oportunidade contigo, com o André Bicker, que é o secretário de turismo aqui de Lajeado, Alice de Assunção também, que é o presidente do Contur, nosso colega aqui da Rádio Independente, e vocês tinham 120 dias para fazer esse roteiro. Como é que está esse roteiro? Já está praticamente finalizado? Saiu do papel? Falta muita coisa? O que dá para atualizar sobre essa pauta? Deixa eu só te responder a tua outra pergunta, para não ficar como mal educado, né? Tu me perguntou sobre como as pessoas têm que adquirir. Sim. Tá. Nas agências do Vale Taquari, qualquer agência que é parceira da operadora pode ser adquirida. Em Estrela, temos em Arroio do Meio, temos aqui em Lajeado, Imigrante, ou seja, vá numa agência de turismo que elas estão aptas a trabalhar e negociar os ingressos do Cisne Branco. Se não, o telefone 9677 final é o teu ou é o correto? É o correto. Então esse pode divulgar. Pode é o que está no nosso esse site aí. aqui. Isso é o que está no site lá. 98165 9677. Isso aí. Esse é o telefone que passa todas as informações, passa quem são as agências credenciadas para trabalhar. Mas aqui em Lajeado, praticamente todas elas estão vendendo já. Né? Ou seja, nós como operador, nós prezamos as agências. E elas são parceiras mesmo, porque elas vendem muito bem, ou seja, elas procuram oferecer. Mas é uma coisa pequenininha. Mas para vocês verem o valor que eles dão à importância do Rio Taquari. Né? A querer que isso fomente e dê certo. Sobre o roteiro, vamos lá então. O Cisne Branco faz parte desse ensejo, né, do roteiro. Claro que ele não é a cereja do bolo. O roteiro tem que ser a cereja do bolo. Então ele só vem para dar um adendo, um complemento e também para poder, então, trazer as pessoas. Dia 8/4, nós queremos fazer um pré-lançamento. Né? Nós já temos estruturado, já visitamos vários empreendimentos, né? Até mesmo aqui no dia, né? Depois da entrevista, tivemos contatos, né? Então, de uma vinícola em Lajeado, que eu até desconhecia a vinícola, e para nossa surpresa, ela hoje utiliza o nome de Cantina. Ela tem todo o processo, ela engarrafa o vinho, ela faz o suco de uva, ela faz espumantes. Então ela tem todo o processo, tem as pipas, tem tudo prontinho. E toda ela legalizada. Né? Tem um mapa, né, que daí vai dentro da legislação para poder estar aberta. Nós temos uma empresa que trabalha com cactos, suculentas e toda ela preparada já para receber o pessoal. Nós estamos dando assessorias para a Horto Pooper, que é um colipag dentro de Lajeado, mudando alguma sistemática dentro deles. Trabalhamos com o pessoal do Senar também, que já é um grupo que envolve os produtores rurais de Lajeado, e também a parte histórica, né? Nós nem todos vão conseguir colocar a parte histórica dentro do roteiro, porque a gente depende de secretarias, né? Então é conversar com um, conversar com o outro. Mas já teria alguma prevista já? Já tem. Dia 8 já temos um pré-lançamento do roteiro, envolvendo... Quantos locais? Nós vamos ter 4 privados e 4 públicos. E dá para adiantar alguma coisa? Com certeza. Essa né? vinícola? A vinícola, a Horto Pooper,
né, que a gente está tentando terminar com eles, os artesões de Lajeado, né, então, e nós vamos ter então esses cactos e suculentas, né, que a gente vai trabalhar. Públicos? O público nós vamos trabalhar com o Parque Histórico. O Parque Histórico para nós ainda é uma incógnita, né, porque vocês sabem que está entrando para licitação, está com todo aquele processo, mas hoje ele ainda é importante dentro do contexto histórico, cultural dentro de Lajeado. A gente vai resgatar essa história, por que ele foi construído, sobre o filme Jacobina e tudo mais. Temos o ensejo da praça, da Igreja Matriz, né? A própria orla do Rio Taquari. Né? Aí nós vamos ter a passagem pelos prédios da Univates. Né? Nós temos aí a questão da Casa de Cultura e o museu, que como é público e na sexta-feira, às 14h, fechadas as portas, né? Então a gente está em negociação deles. O CDL está sendo um grande parceiro nosso, porque a gente tem dentro desse cronograma fazer as visitas para a comunidade lajadense. E o CDL está proposto a ter o CDLinho à disposição para fazer pelo menos quatro demo, né? Como a gente diz, 4 demonstração do nosso roteiro para a comunidade lajadense. Né? Então, estamos bem adiantados, né? A gente... Dia 8 de abril... 8 de abril, um pré-lançamento. Praticamente daqui a um mês. Pré-lançamento, mais detalhes. Isso aí, então... Mas é dentro disso aí que a gente tem. A gente já visitamos outros empreendimentos e eles estão meio recuados, por quê? Não tem estrutura de banheiro, não tem estrutura como a gente deseja que o turista seja bem recebido. Então a gente tem esse ensejo para isso. Não que eles vão ser descartados. A gente entende isso. Podem que não adaptar, serão. fazer as adaptações necessárias e passar a fazer parte. Sim, a gente faz um checklist para eles, Rita, tá? Do que a gente viu que tem que ser melhorado e a gente tira as fotos do local do antes e o depois, né? Então é prazeroso ver que as pessoas vão modificando aqui, vão crescendo ali, né? Tem uma visão, a gente diz, será que mais essa visão é para o turista? Será que essa visão é para uma questão pessoal? A gente sempre lembra que quando a gente pega um empreendimento, ele não melhora para quem chega, ele melhora para quem fica. Porque se tu se sentir bem, tu vai receber o pessoal bem. Né? Então é esse o intuito dessa nossa mentoria, dessa assessoria dentro do roteiro. Né? E o Cisne Branco, então, vem juntamente para agregar esse pré-lançamento. Não é lançamento oficial. É um pré-lançamento por enquanto. Espero que vocês estejam juntos, né, no dia 8. E foi muito legal, já fiz o roteiro aí do Cisne Branco, final de tarde, um pôr do sol maravilhoso no Rio Taquari, muito legal mesmo, de manhã, ali de final da tarde foi mais um momento, um happy hour ainda durante a Expo Vale, né, Liberloto? E num sábado de manhã o passeio também que foi muito bonito, vale a pena, e todos esses roteiros aí que estão sendo criados, bacana a gente falar de turismo aqui na nossa região. Luiz Eurico Librelotto, gerente da operadora Librelotto Tour, falando então sobre a nova temporada dos passeios do Barco Cisne Branco aqui no Vale do Taquari, também sobre esse roteiro turístico que está sendo criado em Lajeado. Muito obrigado pela tua presença mais uma vez, sucesso. Não, obrigado. A operadora agradece, né, esse espaço que vocês estão destinando para nós. E como contrapartida, né, vamos aí deixar 2 ingressos do Cisne Branco para vocês administrarem aí, fazer o sorteio como vocês querem, para os ouvintes de vocês, né? E para qual dia que é? Vamos lançar para o dia 8? Dia 8? É. Dia 8 é domingo de Páscoa, é isso? Não, é no sábado. Sábado? No sábado. Sábado. Então, 2 mas ingressos e o horário? sábado. Horário podemos colocar o primeiro da manhã. Não, porque daí a gente já mata Já depois. mata. Ou a pessoa pode escolher, ela entra em contato com você. Ela pode escolher o horário da manhã ou da tarde, tá? Que é o de 1 hora. Ok, então vamos liberar para as 2 primeiras pessoas que estão escutando. Aquelas que mandarem o WhatsApp no 999787885, colocando Cisne Branco, coloca aí o seu nome e a cidade também de onde você está mandando o recado. Combinado? E aí, Combinado. Sábado vai estar valendo esse ingresso, sábado lá de Aleluia, véspera de Páscoa, para concorrer então a esse passeio. Depois a gente passa o contato para encaminhar. 999787885. Isso aí, porque assim, a audiência de vocês, né, nos trouxe essa vinícola, né, trouxe esse respaldo, e vocês pré-lançando também o Cisne Branco, já tivemos isso aí então. É uma maneira de a gente também, né, agradecer ao ouvinte que tem o privilégio de ouvir vocês e agraciar eles também, porque assim a gente fala, se o Cisne está vindo, a gente pode ser até a pontinha do iceberg, mas cada um que adquire o ingresso é o bloco maior, porque é o conjunto que traz a força.
A Libreloto está na ponta, mas o impulsor mesmo é cada um que compra o ingresso. Vamos ver se a gente consegue com o Libreloto aqui mais ingressos, porque o que está chegando de mensagem aqui não é brincadeira, tá? Daqui a pouco a gente divulga os ganhadores. Valeu! Valeu, muito obrigada. Conversamos com o gerente da operadora Libreloto Tour, o Luiz Eurico Libreloto.